Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje querendo levar para você a compreensão sobre o que é o Juizado Especial Cível. É importante que você conheça, porque você assim pode reivindicar os seus direitos, compreender melhor a ordem jurídica e ser um melhor cidadão. É para isso que nós estamos aqui. E conosco está, para discutir a respeito desse assunto, o magistrado, Dr. Juiz Paulo Gastão de Abreu, que é juiz da Vara Cível de Belo Horizonte, e o advogado, Dr. André Luiz Lopes, que é advogado e professor da Escola de Direito Dom Helder. É um imenso prazer receber os senhores aqui no nosso programa. Obrigado. Prazer é nosso. Pois é. Vamos falar sobre o Juizado Especial Cível, que muitas vezes a pessoa ouvindo esse nome não sabe nem o que é. Doutor Paulo, o que é o Juizado Especial Cível? O Juizado Cível foi uma maneira de aprimorar o antigo juizado de pequenas causas, que as pessoas ainda guardam esse vício, esse nome, né? De falar juizado de pequenas causas, mas que em 95 foi criado um sistema próprio de julgamento e de recurso dentro do próprio juizado e que foi criado para atendimento ao cidadão, que não precisaria, em tese, até 20 salários mínimos, da ajuda de um advogado. Entendi. O objetivo foi acelerar a prestação jurisdicional, foi isso? Na verdade, o objetivo da lei foi abrir oportunidade para quem não tinha acesso à justiça. Entendi. Eram aqueles casos pequenos, com valores pequenos, que não compensava ir ao fórum para reclamá-los. Ou então a pessoa não teria condição de constituir um advogado. Também, e a Defensoria Pública, nós sabemos que não tem estrutura para isso. Para as pequenas casos, né, os pequenos casos. Então, o Juizado Especial Cível foi criado pelo Poder Judiciário para atender a esse cidadão nesta demanda pequena, sem que ele precise contratar um advogado, não é isso? Isso, e naturalmente a ideia foi da celeridade. Da celeridade, entendi. E quais foram os avanços obtidos desde a criação dessa lei, que parece que são 20 anos, que vocês conquistaram? Olha, hoje existe em Belo Horizonte, principalmente, o sistema eletrônico, que deu uma agilidade maior até para os advogados. Lamentavelmente, aí houve uma perda para o cidadão, porque o cidadão não tem como acessar online. Eu vejo isso com uma certa crítica. Entendi. Com todo respeito, né, aos gestores, porque a termação continua sendo física, ou seja, a pessoa tem que ir lá na rua Curitiba, em Belo Horizonte, para fazer o pedido em termos escritos e pelo volume do interesse, parece até que tem que agendar uma data para ser feito, tem que ir lá para não ter aquela questão de filas pela madrugada. Hoje o cidadão vai, avisa o que ele quer e ele volta daí a um mês para fazer a termação, enquanto os advogados tiveram essa sorte da agilização eletrônica aqui em Belo Horizonte. Entendi. Nos outros estados da federação também nós temos juizados especiais cíveis, não é isso? Temos, é uma lei de 1995, fruto de um ideal de uma justiça mais próxima do cidadão, né, que ele até, eu imagino assim, que é até para educar o povo. Né, a lidar com os direitos. Entendi. E afastando um pouco aquela dificuldade natural da justiça comum. Entendi. Doutor André, qual que é a diferença desse juizado especial cível, que foi criado com esses objetivos que o doutor Paulo tão bem nos explicou, em relação ao PROCON? Bom, o PROCON ele faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ele foi criado até por causa do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 90, né? Ela é um órgão administrativo que assessora o consumidor e também, por outro lado, ele também auxilia o Poder Judiciário, não é Poder Judiciário, ele vem do Poder Executivo, Entendi. Mas auxilia, é um órgão do âmbito administrativo. Exatamente. Entendi. Ele tenta conciliar, tenta resolver, e não conseguindo, ele encaminha para o Judiciário. Entendi. Doutor Paulo, eu fico muito satisfeita no programa Conversando Direito, porque eu recebo com muita frequência desembargadores, juízes,
se abrindo para a população, prestando informações. Isso é uma forma de aproximação do cidadão com o Poder Judiciário e isso, de fato, me deixa muito satisfeita. E ao conversar com o juiz, mesmo que indiretamente, através do programa de televisão, as pessoas tiram o receio, né, e se aproximam dessa possibilidade de reivindicar os seus direitos, de lutar por aquilo que entendem adequado, quando houver um conflito de interesses. Então, eu parabenizo a magistratura por essa aproximação que eu tenho visto que tem sido feito com muita frequência, não é? E agora, eu gostaria que o senhor explicasse ao nosso telespectador em que casos é possível invocar o juizado especial cível. De um modo geral, todos os casos até 40 salários mínimos guardam a competência aí do juizado especial. Normalmente, as pessoas têm que ser capazes, né, para pedir e, por exemplo, na relação de consumo, que é onde eu sempre trabalhei, qualquer questão envolvendo problemas até com não entrega de produtos, inclusão do nome indevidamente em cadastros de inadimplentes, de um modo geral, qualquer probleminha, inclusive até um pedreiro, marceneiro. Entendi. Né? Uma prestação de serviço. Dentistas, advogados também, né? É uma prestação de serviço, está sujeito, né, também ao Código de Defesa do Consumidor, no caso da relação de consumo. E no juizado especial, de um modo geral, nós temos o do Gutierrez, que tem específico de acidente de trânsito. Entendi. Então, na medida do possível, foi especializando. Né, em várias, título extrajudicial, microempresa, agora fazenda pública com perspectiva de aumentar o leque. Então, o juizado virou um grande leque para o cidadão até 20 salários mínimos, sequer precisar de um advogado. E de 20 salários até 40, com a necessidade de um advogado, até por preservação dos interesses, né, dele. Entendi. Doutor André, como que é feita, então, essa postulação perante o juizado, que nós sabemos que existe aqui em Minas Gerais, mas como o programa alcança toda a Federação Brasileira, também existe em outros estados. Como fazer? O cidadão pode ir com o seu reclame escrito, né, e protocolar junto ao juizado especial. Lá tem um servidor, o servidor vai julgar esse reclame para o sistema digital. O processo hoje é digital. Ele pode também ir pessoalmente e oralmente declinar, né, o seu problema, a sua aflição, e um servidor vai tomar a termo e formalizar esse pedido. Isso ele não precisa, até 20 salários mínimos, ele não precisa do auxílio do advogado. É dispensável, se assim ele quiser ou não tiver condições, né? Logicamente, o próprio Código de Defesa do Consumidor que tem como uma máxima a vulnerabilidade do cidadão, né? Então, ele vai ser a parte hipossuficiente da relação aí, porque vai, por exemplo, uma operadora de telecomunicações com vários advogados e o cidadão ali sem nenhum advogado, né? Apesar de ter a possibilidade do juiz advertir que outra parte tem advogado, etc. e tal, mas ele tem a possibilidade de chegar ao judiciário, no juizado especial, e atermar o seu pedido, seja oral, seja escrito, sem o acompanhamento do advogado até os 20 salários mínimos. Acima de 20 salários mínimos, ele tem que ter assessoramento de um advogado que vai também, da mesma forma, oral ou por escrito, atermar o reclame do cidadão, pedindo a tutela jurisdicional do Estado. E, doutor Paulo, como é que se processa essa reclamação internamente? E depois existe a audiência de conciliação. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Essa audiência de conciliação é a questão mais importante nesse sentido de aproximação do juiz com a população. E desde o início, né, inclusive do Juizado Especial de Relações de Consumo, eu sempre tive o hábito de falar com os conciliadores: olha, se não tiver acordo, me chama. Então, eu entrava, participava, conversava, e aí depois, no finalzinho, que a pessoa falava assim: e quem que é o senhor? Eu falei: não, eu sou o juiz.
né, as pessoas não acreditavam que o juiz estava ali, a exemplo do que acontece na vara de família, né, que normalmente o juiz se coloca mais à disposição das partes. Então, o curioso é isso. Na audiência de conciliação, não pode haver falta nem da parte autora nem da parte ré, né? Se o autor não for, ele paga até uma multa, ele teria que justificar para depois ter isenção dessa multa, porque não existe custo, né, do juizado. Então, seria uma forma pedagógica de falar, olha, a parte tem que ir pessoalmente, ela não pode ser representada por um advogado, exemplo do que ocorre no fórum, né, na justiça comum. Então, é uma chance do cidadão aprender a buscar pela solução dos problemas. Entendi. E se o réu não comparecer, tem os efeitos da revelia? Tem normalmente, ou seja, se a causa também não tiver uma plausibilidade, né, o pedido não for plausível, não vai ganhar só pela ausência, né? A gente sabe que os efeitos da revelia, ou seja, da ausência da parte ré, não comporta automaticamente no ganho do direito do autor. Entendi. Mas ela está perdendo a oportunidade de dar a versão dela. Entendi. Quando o senhor fala do conciliador, isso significa que existem equipes de conciliadores que vão trabalhando nas audiências designadas naquele dia e o senhor faz a homologação, é isso? Isso. Entendi. São estagiários de direito, às vezes até voluntários, que recebem as partes da melhor forma possível, sem demonstrar parcialidade nenhuma, como se fossem juízes, né? Entendi. Aprendizes ali. Abrindo diálogo. Abrindo diálogo, isso. E se houver qualquer problema, alguma altercação, aí o juiz é chamado, tem segurança também. Entendi. Mas normalmente as coisas fluem. E qual o percentual de resultado positivo nas conciliações, doutor Paulo? Olha, lamentável. Na minha primeira temporada, de 98 a 2002, chegava a 60%. Hoje não passa de 15% de sucesso. Bom, nós vamos entender por quê no próximo bloco. Fique conosco. Até já!